ante o centenário. A 18 de abril de 1957, a codificação kardeciana, sob a égide do Cristo de Deus, celebrou o seu primeiro centenário de valiosos serviços à humanidade terrestre. Um século de trabalho, de renovação e de luz. Para contribuir nas homenagens ao memorável acontecimento, grafou André Luiz as páginas deste livro. Escrevendo, nosso amigo desvelou uma nesga das regiões inferiores a que se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal como sendo verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível. É por isso que entretece os fios de suas considerações com a narrativa das relações entre a esfera dos espíritos encarnados e os círculos de purgação, onde se demoram os companheiros desenfaixados da carne que se acompliciaram na delinquência, criando pelos desvarios da própria conduta o inferno exterior, que nada mais é que o reflexo de nós mesmos quando, pelo relaxamento e pela crueldade, nos entregamos à prática de ações deprimentes que nos constrangem à temporária segregação nos resultados deploráveis de nossos próprios erros. Von List, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, e excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que por vezes transitoriamente o arrastam a funestos abusos do poder, não prescinde da pena a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre as teorias de direito penal, de vez que, nesse ou naquele clima de arregimentação política, a tendência a punir é congenial ao homem comum em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. André Luiz, contudo, faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais é responsável, entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Suas páginas, desse modo, guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo a auscultação de si mesmo no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. E explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas da eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Eis porque, apresentando-as ao leitor amigo, reconhecemos nos postulados que abraçamos não somente um santuário de consolações sublimes, mas também um templo de responsabilidades definidas, para considerar que a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências e que a doutrina espírita, revivendo o Evangelho do Senhor, é facho resplandecente na estrada evolutiva, ajudando-nos a regenerar o próprio destino para a edificação da felicidade real. Em síntese, demonstra-nos o autor que as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem,
exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã sobre as bases redentoras do Cristo. E exaltando assim os méritos inestimáveis da obra de Allan Kardec, saudamos-lhe comovidamente o abençoado centenário. Emanuel Pedro Leopoldo, 1º de janeiro de 1957. Nós somos o Grupo Jericó e aqui começa a radionovela Ação. Sim, afirmava-nos o instrutor Druso sabiamente que o estudo da situação espiritual da criatura humana após a morte do corpo não pode ser relegado a plano secundário. Todas as civilizações que antecederam a glória ocidental nos tempos modernos consagraram especial atenção aos problemas de além-túmulo. O Egito mantinha incessante intercâmbio com os três passados e ensinava que os mortos sofriam rigoroso julgamento entre Anubis, o gênio com a cabeça de chacal, e Horus, o gênio com a cabeça de gavião, diante de Mat, a deusa da justiça, decidindo se as almas deveriam ascender ao esplendor solar ou se deveriam voltar aos labirintos da provação na própria terra, em corpos deformados e vis. Os hindus admitiam que os desencarnados, conforme as resoluções do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso ou desceriam aos precipícios do reino de Varuna, o gênio das águas, para serem insulados em câmaras de tortura, amarrados uns aos outros por serpentes infernais. Hebreus, gregos, gauleses e romanos sustentavam crenças mais ou menos semelhantes, convictos de que a elevação celeste se reservava aos espíritos retos e bons, puros e nobres, guardando-se os tormentos do inferno para quantos se rebaixavam na perversidade e no crime, nas regiões de suplício, fora do mundo ou no próprio mundo, através da reencarnação em formas envilecidas pela expiação e pelo sofrimento. A conversação fascinava-nos. Hilário e eu visitávamos a Mansão da Paz, essa notável escola de reajuste de que Druso era o diretor abnegado e amigo. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa, que naquela hora se adensava, movimentada e terrível, ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. O pouso acolhedor que permanece sob a jurisdição de nosso lar está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Em razão disso, o casario enorme, semelhante à vasta cidadela instalada com todos os recursos de segurança e defesa, mantém setores de assistência e cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram, depois da morte terrestre, aprendizados e quefazeres da mais elevada importância. Pretendíamos efetuar algumas observações com referência às leis de causa e efeito, o karma dos hindus, e convenientemente recomendados pelo Ministério do Auxílio, achávamos-nos ali, encantados com a palavra do orientador, que prosseguia atencioso após longa pausa, dizendo que era importante notar que a Terra é vista sob os mais variados ângulos. Para o astrônomo, é um planeta a gravitar em torno do Sol.
Para o guerreiro, é um campo de luta em que a geografia se modifica à ponta de baionetas. Para o sociólogo, é amplo reduto em que se acomodam raças diversas. Mas para nós é valiosa arena de serviço espiritual, assim como um filtro em que a alma se purifica pouco a pouco no curso dos milênios, acendrando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste. Por isso há que sustentar a luz do amor e do conhecimento no seio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Enquanto Druso nos esclarecia, Hilário e eu reparávamos lá fora através de material transparente de larga janela. A natureza estava em profunda convulsão. Ventania ululante, carreando consigo uma substância escura, semelhante à lama aeriforme, remoinhava com violência em torvelinho estranho, à maneira de treva encachoeirada. E do corpo monstruoso do turbilhão terrível, rostos humanos surdiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Apareciam de relance, jungidos uns aos outros como vastas correntes de criaturas agarradas entre si, em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Druso, tanto quanto nós, contemplou o triste quadro com visível piedade a marcar-lhe o semblante. Fixou-nos em silêncio como a chamar-nos para a reflexão. Parecia dizer-nos quanto lhe doía o trabalho naquela paragem de sofrimento, quando Hilário interrogou o porquê de não descerrar as portas aos que gritavam lá fora. Não seria ali um posto de salvação? O instrutor, sensibilizado, disse que sim, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que se desejam salvar-se. E depois de pequeno intervalo, Druso continuou dizendo que, para cá do túmulo, a surpresa para ele mais dolorosa foi essa: o encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, a feição de pessoas comuns. Se fossem acolhidas ali sem a necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrasando-nos o Instituto de Assistência Pacífica. Não podíamos esquecer que a ordem é a base de toda a caridade. Apesar da explicação firme e serena, concentrava-se Druso no painel exterior, tal a compaixão a desenhar-se-lhe na face. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, o instrutor aduziu que, naquele dia, estávamos sendo defrontados por grande tempestade magnética, e muitos caminheiros das regiões inferiores eram arrebatados pelo furacão como folhas secas no vendaval. Perguntei então se alguns guardavam consciência daquilo. Raros deles, disse Druso, pois as criaturas que se mantêm assim desabrigadas depois do túmulo são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro ali estabelecidos seria o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo. Hilário, agoniado, perguntou se eles se conservavam interminentemente naquele terrível desajuste. Não. Semelhante fase de inconsciência e desvario passa também como a tempestade, embora a crise por vezes persevere por muitos anos. Batida pelo temporal das provações que lhe impõe a dor de fora para dentro, refunde-se a alma pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar por fim as responsabilidades que criou para si mesma. Por isso não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte nos lugares de treva e padecimentos para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. O desespero vale por demência a que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tribunais divinos.
Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Aliás, dos desmandos de ordem mental a que nos entregamos desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes por mais endividados. Cessada a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência, depois de insultada pelo terremoto, não obstante a marfanhada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. Nesse instante, a atormentada expectação baixara sobre nós, enquanto refletíamos. Ah, se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não à maneira do sono físico em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera. Druso, lendo os nossos pensamentos, afirmou: sim, isso realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Usando nova máquina fisiológica entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito. E isso exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena que transitoriamente se afeiçoa. A palavra fluente e sábia do instrutor era para nós motivo de singular encantamento. E porque me supunha no dever de aproveitar os minutos, ponderava em silêncio de mim para comigo, quanto à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Druso novamente percebeu minha indagação mental e sorriu, como a esperar por minha pergunta clara e positiva. Instado pela força de seu olhar, observei respeitoso que, diante daquele espetáculo penoso a que nos era dado assistir, éramos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam o mergulho naquele torvelinho de horror. Eram por acaso os delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos por aí seres primitivos como os nossos indígenas, por exemplo? A resposta do amigo não se fez esperar. Tais inquirições, disse ele, quando de minha vinda para cá, me assomaram igualmente à cabeça. Há 50 anos sucessivos, Druso estava naquele refúgio de socorro, oração e esperança. Penetrou os umbrais daquela casa como enfermo grave após o desligamento do corpo terrestre. Confessou que encontrou ali um hospital e uma escola. Amparado, passou a estudar sua nova situação, anelando servir. Foi padioleiro, cooperador de limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que de alguns anos para cá, recebeu jubilosamente o encargo de orientar a instituição sob o comando positivo dos instrutores que nos dirigiam. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações por força de seus deveres, podia adiantar-nos que as densas trevas em torno somente aportavam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nessas regiões inferiores não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Cada ser está jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Os selvagens, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta que lhes resume os interesses e os sonhos, retirando-se vagarosamente do seu campo tribal sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. E as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que as sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros
filhos das boas intenções, a maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Por isso, Druso assegurou-nos que, nas regiões infernais propriamente ditas, apenas residiam aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliados, às vezes por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo, constituindo, porém, larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma. Estes lugares tristes funcionam como crivos necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam nestes sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes antes da reencarnação que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve quanto possível. Desse modo, os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas que com eles se afinam, embora lhes padeçam a dominação, aqui se deixam prender por largos anos. E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojaram as trevas, as casas de fraternidade e assistência como esta funcionam ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne. Nesse instante, lembrava-me do tempo em que perlustrara por minha vez, semiconsciente e conturbado, os trilhos da sombra, quando de meu desligamento do veículo físico, confrontando meus próprios estados mentais do passado e do presente. E o orientador prosseguia, dizendo que, segundo era fácil reconhecer, se a treva é a moldura que imprime destaque à luz, o inferno, como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Druso ia prosseguir, mas a invisível campainha vibrou no ar e, mostrando-se alertado pela imposição das horas, levantou-se e disse-nos simplesmente que havia chegado o instante da conversação com os internados, que já se revelavam pacificados e lúcidos. Ele e alguns companheiros dedicavam algumas horas 2 vezes por semana a semelhante mistério. Hilário e eu
erguemo-nos também sem divergir e acompanhamo-lo prestamente. Druso ia prosseguir, mas a invisível campainha vibrou no ar e, mostrando-se alertado pela imposição das horas, levantou-se e disse-nos simplesmente que havia chegado o instante da conversação com os internados, que já se revelavam pacificados e lúcidos. Ele e alguns companheiros dedicavam algumas horas 2 vezes por semana a semelhante mistério. Hilário e eu erguemo-nos também sem divergir e acompanhamo-lo prestamente. O recinto a que demandáramos era confortável e amplo, mas a expressiva assembleia que o lotava era em grande parte desagradável e triste. Ao clarão de vários lampadários, podíamos observar, do largo estrado em que nos instaláramos com o orientador, os semblantes disformes que em maioria ali se congregavam. Aqui e ali se acomodavam assistentes e enfermeiros, cuja posição espiritual era facilmente distinguível pela presença simpática com que encorajavam os sofredores. Calculei em 200 aproximadamente o número de enfermos que à nossa frente se reuniam. Mais de 2/3 apresentavam deformidades fisionômicas. Quem terá visitado um sanatório de moléstias da pele, analisando em conjunto os doentes mais graves, poderá imaginar o que fosse aquele agregado de almas silenciosas e dificilmente reconhecíveis. Notando a quase completa quietude ambiente, indaguei de Druso quanto à tempestade que se contorcia lá fora, informando-me o generoso amigo que nos achávamos em salão interior da cidadela, exteriormente revestido de abafadores de som. Integrando a equipe dirigente, Hilário e eu passamos a conhecer companheiros agradáveis e distintos, os assistentes Silas e Honório e a irmã Celestina, 3 dos mais destacados assessores na condução daquela morada socorrista. Não nos foi possível qualquer entendimento além das saudações comuns, porque o orientador, após indicar um dos enfermos para proferir a oração de início, que ouvimos emocionadamente, tomou a palavra e falou com naturalidade, qual se estivesse conversando numa roda de amigos. Irmãos, continuemos hoje em nosso comentário acerca do bom ânimo. Não me creiam separado de vocês por virtudes que não possuo. A palavra fácil e bem posta é muitas vezes dever espinhoso em nossa boca, constrangendo-nos à reflexão e à disciplina. Eu também sou aqui, como vocês, um companheiro à espera da volta. A prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. Salientou-nos o instrutor que o propósito da vida trabalha em nós e conosco através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. E cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas, enquanto outros muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação
ou algemas de cativeiro para nossa vitória ou para nossa perda. A ninguém devemos o destino senão a nós próprios. Entretanto, se é verdade que nos vemos hoje sob as ruínas de nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperança. Se a sabedoria de nosso Pai Celeste não prescinde da justiça para evidenciar-se, essa mesma justiça não se revela sem amor. Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina que nos descerra os santuários da vida para que saibamos expiar e solver, restaurar e ressarcir. Na retaguarda aniquilávamos o tempo, instilando nos outros sentimentos e pensamentos que não desejávamos para nós, quando não estabelecíamos pela crueldade e pelo orgulho vasta sementeira de ódio e perseguição. Com semelhantes atitudes, porém, levantamos em nosso prejuízo a desarmonia e o sofrimento que nos sitiam a existência quais inexoráveis fantasmas. O pretérito fala em nós com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. Admitíamos que a transição do sepulcro fosse lavagem miraculosa, libertando-nos o espírito. Mas ressuscitamos no corpo sutil de agora com os males que alimentamos em nosso ser. Nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. Laços de afetividade mal dirigida e cadeias de aversão aprisionam-nos ainda a companheiros encarnados e desencarnados, muitos deles em desequilíbrios mais graves e constringentes que os nossos. A exposição do orientador fascinava-nos. E Druso, percebendo nosso interesse, continuou. Nutrindo propósitos de regeneração e melhoria, somos hoje criaturas despertando entre o inferno e a terra, que se afinam tão estranhadamente um com o outro como nós e nossos feitos. Achamo-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar-se com a lei? Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Druso fez ligeira pausa e, depois de significativo gesto, como que indicando a torturada paisagem exterior, prosseguiu nos perguntando como trilhar o caminho dos anjos de pés amarrados ao carreiro dos homens que nos acusam as faltas, compelindo-nos à memória ao mergulho nas sombras. Em derredor do nosso poço de trabalho e esperança, alongam-se flagelos infernais. Quantas almas petrificadas na rebelião e na indisciplina aí se desmandam no aviltamento de si mesmas. O céu dessa forma representa uma conquista sem ser uma imposição. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, funciona com igualdade para todos. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. A luz, aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada, e a treva, enceguecendo-nos, aguilhoa-nos ao cárcere de nossos erros. O espírito, em harmonia com os desígnios superiores, descortina o horizonte próximo e caminha corajoso e sereno para diante, a fim de suportá-lo. No entanto, aquele que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas, modela a sombra em torno de si mesmo, insulando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à frente. Definindo assim a posição que nos é peculiar, somos almas entre a luz das aspirações sublimes e o nevoeiro dos débitos escabrosos, para quem a reencarnação, como recomeço de aprendizado,
é concessão da bondade excelsa que nos cabe aproveitar no resgate imprescindível. Em verdade, por muito tempo ainda sofreremos os efeitos das ligações com os nossos cúmplices e associados de intemperança e desregramento, mas dispondo de novas oportunidades de trabalho no campo físico, é possível refazer o destino, solvendo escuros compromissos e, sobretudo, promovendo novas sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e ascensão. Druso prosseguiu dizendo que, sujeitando-nos às disposições das leis que prevalecem na esfera carnal, teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos sob o véu de temporário esquecimento, facilitando-se-nos assim a reaproximação preciosa. Dependerá exclusivamente de nós mesmos convertê-los em amigos e companheiros, de vez que, padecendo-lhes a incompreensão e a antipatia, com humildade e amor sublimaremos nossos sentimentos e pensamentos, plasmando novos valores de vida eterna em nossas almas. Nesse instante, Druso parou um pouco a sua exposição e, ante a pausa que ele imprimiu às suas considerações, voltei-me para a assembleia que o escutava, suspensa nas flamas de elevada meditação. Alguns dos enfermos ali enfileirados tinham lágrimas nos olhos, enquanto outros mostravam o semblante estático dos que se conservam entre o consolo e a esperança. Druso também sentiu o efeito das suas palavras nos ouvintes reconfortados e continuou dizendo que éramos todos espíritos endividados, com a obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Que começássemos a articular ideias redentoras e edificantes desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Aconselhou ainda o amado instrutor a nos dispor a desculpar os que nos ofenderam com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vítimas. Cultivando a oração com serviço ao próximo, reconheceríamos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia a desafiar-nos ao maior esforço. Era imperioso, como conselho, reunir todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhando nas províncias de treva e de dor que nos rodeavam o socorro da prece e o concurso do braço fraternal, preparando o regresso ao campo de luta, o plano carnal, em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudaria a esquecer o mal e replantar o bem. Para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações no triunfo sobre nós mesmos, acrisolaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, nos elevando, possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. Nós que temos errado nas sombras, atormentados viajores do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo na alma opressa, poderíamos acaso encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje, quais nos achávamos ontem, nas furnas da miséria e da morte? Druso fez mais uma pausa e olhei ao derredor. Dezenas de circunstantes entreolhavam-se admirados e felizes. A essa altura, mostrava-se o mentor nimbado de doce claridade a se lhe irradiar do tórax em cintilações opalinas. Fitei meu companheiro e, reparando-lhe os olhos enevoados de pranto, busquei sufocar minha própria comoção. O instrutor não falava como quem ensinasse teorizando. Estampava na voz a inflexão de quem trazia uma dor imensamente sofrida e dirigia-se aos companheiros humildes ali congregados, quais se lhe fossem todos eles filhos queridos ao coração. Irmãos, supliquemos ao Senhor que nos conceda forças para a vitória. Vitória que nascerá em nós
para a grande compreensão. Somente assim, ao preço de sacrifício no reajuste, conseguiremos o passaporte libertador. Calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste e, caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas e, pedindo desculpas pela intromissão, gostaria de saber quando partiria para... Mas não soubera orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo-lhe os excessos de rebeldia e brutalidade. Transformando-se em tiranete social, o infeliz foi fisgado sem perceber ao pântano tenebroso e em seguida à morte do corpo. E a desventurada genitora, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por reaver. Hilário perguntou se aquele propósito se realizaria, e Druso disse que possivelmente. Mas para isso aquela irmã que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltaria à reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á na carência de recursos econômicos a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. Senhor Druso, e eles por acaso vencerão no difícil tentame? Atingirão por acaso a vitória? A vitória é a felicidade que todos lhes desejamos. E se eles perderem na batalha projetada, o que acontecerá? De certo, regressarão em piores condições aos precipícios que nos circundam. Depois de um sorriso triste, Druso ajuntou que cada um de nós, os espíritos endividados em renascendo na carne, transportamos conosco mesmo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonhamos conquistar e um vasto manto do inferno que plasmamos para nós mesmos. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere oportunidades de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina à retaguarda. Nosso anfitrião ia continuar. No entanto, um velhinho cambaleante veio até nós e disse-nos com humildade: Meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços aqui. Há 20 anos carrego doentes, loucos e revoltados para este asilo. Quando terei meu corpo na terra para descansar no esquecimento da carne aos pés dos meus? Não desfaleça, meu filho. Console-se. Também nós, faz muitos anos, estamos presos a esta casa, por injunções de nosso dever. Sirvamos com alegria. O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor. Calou-se o ancião de olhos tristes. Logo após, o orientador fez vibrar pequena campainha e a assembleia se colocou à vontade para a livre conversação. Um moço de expressão simpática abeirou-se de nós e, depois de saudar-nos afetuosamente, observou inquieto. Confessou que estava intrigado com os enigmas da memória. Gostaria de saber o porquê desse ouvido para cada morte física, pois se já vivera outras vidas antes da última encarnação, cujos erros agora procurava reparar, por que razão não podia se lembrar delas? De certo, antes de partir para a última, devia ter deixado bons amigos na vida espiritual. Assim como alguém que, viajando na terra de um continente a outro, comumente deixa no cais afeições queridas que não o esquecem.
Por isso, como justificar a amnésia que não permite recordar companheiros que de certo possuíra? Druso escutou pacientemente e ponderou sabiamente que os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão retomam pacificamente os domínios da memória tão logo se desenfaixam do corpo denso, entrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Contudo, para nós, consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdemos o carro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa é sempre uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão. Nossas faculdades mnemônicas, relativamente às nossas quedas morais, assemelham-se de certo modo às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. O mentor fez breve pausa em suas considerações e continuou. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. A rigor, somos aqui nas zonas inferiores seres humanos muito distantes da renovação espiritual, não obstante desencarnados. O consulente escutava-o visivelmente surpreendido e dispunha-se a formular interrogações novas ante a pausa que se fizera. Mas Druso, antecipando-se-lhe a palavra, acentuou em tom amigo, pedindo que observasse a realidade em si mesmo. A despeito dos estudos a que presentemente se confia e apesar das sublimes esperanças que lhe ocupam agora o coração, seu pensamento vivia preso aos sítios e paisagens de que pela morte supostamente se desvencilhou. Em pleno caminho da espiritualidade, ele ainda se identifica com as escuras reminiscências que permanecem ao longe no tempo, o lar, a família, os compromissos imperfeitamente solucionados. Tudo isso é lastro, inclinando a sua mente para o mundo físico, onde os nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. O rapaz suspirou compungidamente, dizendo que era verdade, aquilo era a pura verdade. Mas o instrutor prosseguiu, dizendo que, sob a hipnose, nossa memória podia regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. E em André e Hilário, depois de escutar o doente, já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. Voltaremos ao caso em momento oportuno. Que Jesus nos ampare. Não nos foi possível, contudo, adiar observações, porque um mensageiro vinha comunicar ao instrutor que uma caravana de recém-desencarnados estava prestes a chegar, e acompanhamos-lo ao serviço que ele nomeou como sendo tarefa de inspeção. Por isso, o grande relógio ali existente, com largo mostrador abrangendo as 24 horas, funcionou aos meus olhos como a bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em noite alta. Caro ouvinte, aqui nos reportamos a regiões encravadas nos domínios do próprio globo terrestre, submetida às mesmas leis que nos regulam o tempo ali na crosta. Sons de campanas invisíveis cortavam agora o ar, e assinalando-nos a curiosidade, Silas esclareceu que a caravana comboio penetraria no recinto em alguns minutos. Aproveitei os momentos para indagações que julguei necessárias.
que espécie de criaturas aguardávamos ali? Recém-desencarnados, mas em que condições? Como se organizaria a caravana-comboio? Vinha diariamente à instituição atendendo ao horário certo? O companheiro que se dispusera a assistir-nos informou que as entidades prestes a entrarem integravam uma equipe de 19 pessoas, acompanhadas por 10 servidores da casa que lhes orientavam a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência, de vez que não se achavam em desesperação nem se haviam comprometido em todo com as forças dominantes nas trevas. Notificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados sob a chefia de um atendente e que viajavam com simplicidade, sem carros de estilo, apenas conduzindo o material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos. A mansão contava com 2 grupos dessa natureza. Diariamente um deles atingia aquele domicílio de reajuste, revezando-se no piedoso mistério socorrista. Entretanto, não possuía um horário certo para a chegada, de vez que a peregrinação pelos domínios das trevas obedecia comumente a fatores circunstanciais. Mal terminara o interlocutor e a expedição penetrava o enorme átrio. Os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos, evidenciando alguns, entretanto, no olhar, funda preocupação. Os recolhidos, no entanto, exceção de 5 que vinham de maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações manifestas que, em alguns, se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica. Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deitavam extenuados, aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Silas convidou-nos à movimentação. Efetivamente, cabia-nos algo fazer na cooperação. O chefe da caravana aproximou-se de nós e o assistente nos apresentou num gesto amigo. Era o atendente Macedo, valoroso condutor de tarefas socorristas. Nesse instante, alguns afeiçoados e parentes dos recém-vindos cercavam-nos agora com expressões de alegria e sofrimento. Algumas senhoras que vira antes em ansiosa expectativa derramavam lágrimas discretas. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhes haviam impostos a desencarnação. Ligeiro exame clínico poderia sem dúvida favorecer a leitura da diagnose individual. Dama simpática beirara-se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição e, abraçando-a, chorava sem palavras. A moça recém-liberta recebia-lhes os carinhos, rogando comovente para que não deixassem-na morrer. Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros do corpo terrestre, de olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas, exclamando: Padre, Padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema-unção. Contudo, afasta de minha alma a foice da morte. Tentei apagar minha... Jamais haveria de abandonar a sua pobre mãezinha. Ela resumiu sua história. Disse que sua mãe era uma atriz humilde que havia lhe criado com imensa doçura. Concentrou na filhinha a sua existência. Da ribalda festiva, desceu a rude labor doméstico para conquistar o pão de cada dia. Tinha a sociedade contra ela, e seu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos, deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira.
Nesse instante, a infortunada criatura fez ligeiro interregno, misturando as próprias lágrimas com as da nobre matrona que a aconchegava de encontro ao peito. E de mente aprisionada à confissão que fizera in extremis, continuou qual se tivesse o sacerdote ao pé de si. Pedia perdão em nome de Jesus. Entretanto, disse que quando se viu jovem e senhora do vultoso dote que seu pai havia lhe conferido, envergonhou-se do anjo maternal que sobre os seus dias estendera as brancas asas, e aliando-se ao homem vaidoso que desposou, expulsou-a de sua casa. Dizia que ainda podia sentir o frio daquela terrível noite de adeus. Atirou no rosto da mãe frases cruéis e, para justificar sua vileza de coração, caluniou-a sem piedade. Pretendendo elevar-se no conceito do homem que desposara, mentiu que ela não era sua mãe. Apontou-a como ladra comum que lhe roubara ao nascer. Lembrava ainda do olhar de dor e compaixão que a pobre mãezinha lançou ao despedir-se. Mas ela não se queixou nem reagiu. Apenas contemplou-a tristemente com os olhos túrgidos de chorar. Nessa altura, a dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou reconfortá-la, pedindo que ela descansasse. Ah, que voz é esta? E tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, exclamou sem vê-las. Ó padre, será que é ela que se encontra aqui junto de mim? E voltando para o alto os olhos apagados e súplices, rogava em pranto. Ó Deus, não me deixeis encontrá-la sem que pague os meus débitos. Com o auxílio de 2 enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava situou-a em leito portátil e fê-la emudecer à força de inexcedível ternura. Percebendo minha emotividade, Silas, depois de amparar o serviço de acomodação da doente, explicou. A dama generosa que a recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha. Mas o que você está nos dizendo? Sim, André. Ela irá acompanhá-la carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo perispirítico vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. Os mentais de nossa irmã sofredora estagnaram-se no remorso em razão do delito máximo de sua existência última. E desde que fui mais intensamente tocada pelas reflexões da morte diante do sacerdote, acusando-se pela falta que lhe maculou a vida. O espetáculo ferira-me fundo. A rudeza do quadro que a verdade me oferecia obrigava-me à dolorida meditação. Então não havia males ocultos na terra. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em falho ou com o pranto da expiação. E ante os apelos agoniados e afetivos nos reencontros a se processarem ali sob os nossos olhos, em que filhos e pais, esposos e amigos se reaproximavam uns dos outros, o assistente acrescentou. Geralmente, a estas plagas de inquietação aportam aqueles que em si mesmos cavaram mais fundos sulcos infernais e que se cristalizaram em perigosas ilusões. Mas a bondade infinita do Senhor permite que as vítimas edificadas no entendimento e no perdão se transformem, felizes, em abnegados sirineus dos antigos verdugos. Como é fácil verificar, o incomensurável amor de nosso Pai Celeste cobre não somente os territórios glorificados do paraíso, mas também as províncias atormentadas do inferno que criamos. Nesse instante, pobre mulher prorrompeu em choro convulso junto de nós, cortando a palavra de nosso amigo.
De punhos cerrados reclamava a infeliz. Socorro! Eu preciso de ajuda! Irmãos benfeitores! Não me abandonem! Ai! A infeliz repetia que estava sendo perseguida pelo temível Belfegor. Silas convocou-nos ao amparo magnético imediato. Enfermeiros presentes acorreram solícitos, impedindo o agravamento da crise. Invocando o socorro divino através da oração, procurei anular-lhe os movimentos desordenados, adormecendo-a pouco. Asserenado o ambiente, convidou-nos Silas a sondar-lhe a mente conturbada, agora sob o império de profunda hipnose. Busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental e verifiquei espantado que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Como que a se lhe enraizar no cérebro, via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura em mútua imanização. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou: É um clichê mental, André, criado e nutrido por ela mesma. As ideias macabras da magia aviltante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam a pretexto de combatê-los, mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como esta a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. As inteligências desencarnadas entregues à perversão valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feticista ou a pregação invigilante distribuem na Terra e imprimem-lhes temporária vitalidade, assim como um artista do lápis se aproveita dos debuxos de uma criança, tomando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. O esclarecimento se me deparava como oportuna chave para a solução de muitos enigmas no capítulo da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. E eu, que observava atentamente aquele duelo íntimo entre a enferma prostrada e a forma pensamento que se lhe sobrepunha à cabeça, perguntei um tanto comovido: Senhor Silas, lembro-me de haver manuseado há muitos anos na Terra um livro de autoria de Colin de Plancy, aprovado pelo arcebispo de Paris, que trazia descrição. Segundo as anotações de Jean Vayer, que previdentes autoridades da Igreja permitiram que se espalhassem nos círculos católicos. Conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendos a milhares de criaturas que inadvertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a cada um de nós, quando o assistente, certo me surpreendendo a indagação, acentuou bem-humorado: Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção. E por isso removemos a enferma para o aposento limpo e bem posto que a esperava. Decorridos alguns minutos, voltamos ao átrio, então descongestionado e silencioso.
Apenas algumas sentinelas da noite velavam infatigáveis e atentas. Os tormentos entrevistos compeliam-me a pensar. Muito já estudara acerca de pensamento e fixação mental. Todavia a angústia daquelas almas recém-desencarnadas me infundia compaixão e quase terror. Confiei ao amigo que nos acompanhava, bondoso, a indefinível tortura de que me via objeto. E o assistente me esclareceu com sabedoria. Em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. E em razão disso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo que nos escravize à ignorância e à miséria, à preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. Vocês se recordam de haver lido alguma memória alusiva às primeiras experiências de Marconi nos albores do telégrafo sem fio? Sim, lembro-me de que o sábio, ainda muito jovem, se consagrou ao estudo das observações de Henrique Hertz, o grande engenheiro alemão que realizou importantes experiências sobre as ondulações elétricas, comprovando as teorias da identidade da transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor irradiante. E sei também que certa feita, tomando-lhe o oscilador e conjugando com a antena de Popov e o receptor de Branly no jardim da casa paterna, conseguiu ele transmitir sem fio os sinais do alfabeto Morse. Mas, Sr. Silas, o que tem isso a ver com o pensamento? A referência é significativa para as nossas considerações. Além dela, volvamos à televisão, uma das maravilhas da atualidade terrestre. Reporto-me ao assunto para lembrar que na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local pode funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se que, num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos e refletidamente, convertendo-se-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pela sugestão daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Eis porque, efetuada a supressão do corpo somático no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimentos e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos.
explicação não podia ser mais clara. Calamo-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas percebeu-nos a atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso em que, por algumas horas, conseguiríamos repousar e pensar.